Vamos fazer aquela oração para nessa última aula de escatologia. Hoje nós vamos falar sobre o juízo final, tá bom? O juízo final, que é a nossa última aula. Então nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que Ele venha iluminar nossa mente, dar compreensão da matéria. Estamos chegando ao fim desse curso básico em escatologia. Se você quer entender um pouco mais sobre o assunto, faça seus estudos, faça pesquisa, compre bons livros de escatologia, que ainda tem muita coisa que com certeza nós não falamos aqui, mas você pode estar adquirindo esse conhecimento através das suas pesquisas. Oremos ao Senhor, bendito Deus e eterno Pai. Senhor, quero te dar graça, quero te glorificar pelo momento, por essa oportunidade única que o Senhor concede de estar aqui estudando essa matéria. Amém. O juízo final. O juízo final, ele é um dos eventos que marca um novo tempo dos salvos, da igreja, tá bom? E a base desse tema está no Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11 ao 15. João, ele vai descrever o seguinte, ele vai dizer, olha, eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele descrevendo, cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Aí João ele vai dizer o seguinte, João ele vai dizer que ele viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, ou diante de Deus. E ele vai dizer que ali abriram os seus livros, e abriu outro livro que é o livro da vida, ou seja, vários livros foi aberto ali. João ele vai dizer que os mortos eles foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a obra de cada um. Olha que coisa interessante, o mar deu seus mortos que nele havia. A morte, o inferno deram também os seus mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse conceito morte, ele é muito complexo. Por quê? Quando a pessoa ela se afasta de Deus, se afasta da presença do Senhor, diz que essa pessoa ela está morta, tá? Morta para Deus. Que é uma morte não biológica, mas uma morte onde a pessoa está presa pelo pecado. Também conhecido como morte espiritual, tá? Por isso você vê o mundo do jeito que está e a preocupação também que atinge as igrejas. Isso é muito complexo. Agora, existe a morte do corpo biológico.
quando esse corpo biológico ele morrer, a alma dessa pessoa, ela ou é salva ou não salva, tá? Então ela vai aguardar ali a segunda morte. Ou seja, o que seria a segunda morte? É a separação total de Deus. É onde ela vai permanecer a eternidade no lago de fogo. João, ele viu um grande trono branco. E nesse grande trono branco, ele vê um grande trono branco. João, ele viu um grande trono branco, certo? E nesse trono branco que estava assentado sobre ele, cuja presença fugia o céu e a terra, era muito majestoso, o momento em que o próprio Criador do universo se assenta sobre ele, tá certo? Sobre o seu trono para julgar a humanidade ímpia. Os céus e a terra fugirão ante a sua grandeza e a sua plenitude, tá? Enche tudo a plenitude de Deus, né? Ela contempla todas as coisas, tá ok? E se nós continuar lendo, vai dizer o seguinte, que o Senhor, ele estava sentado nesse grande trono branco. E todas as pessoas de todos os tempos, de todas as épocas, grandes e pequenas, hão de comparecer diante do trono branco para ser julgada. Esse juízo aqui, esse julgamento aqui é um julgamento para a nação, para a condenação, melhor falando, tá certo? É um julgamento onde não vai haver misericórdia. E quem vai se assentar nesse grande trono branco? O próprio Cristo, tá? Ele vai julgar todos, grandes e pequenos, toda a humanidade, aqueles que não quiseram saber de Deus, tá ok? Então nada passará impune, ok? Então, qual que é o propósito do juiz? O propósito do juiz. O próprio Jesus, se a gente for fazer uma observação, o próprio Jesus afirmou que o Pai constituiu juiz de toda a terra e que ele julgará a todos nos últimos dias. Como juiz, ele terá em mãos registro de cada pessoa e julgará cada um de acordo com as suas obras. Tá certo? Ou seja, não haverá possibilidade ali de suborno, de engano, pois ele conhece cada coração, cada intenção, para aqueles que rejeitaram a sua salvação. Vamos fazer aqui um adendo aqui. Hoje, Jesus, ele é o nosso advogado. João, ele vai falar lá em uma das suas cartas, ele diz: filhinho, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado para com o Pai. Tá certo? O que um advogado faz? Ele defende a pessoa no tribunal de um delito que ela cometeu. Então, o nosso Senhor, ele hoje é nosso advogado, hoje ele está nos defendendo. Mas
nesse dia que ele não será mais advogado, nem meu, nem seu, mas juiz. Então muda-se o cenário. O advogado é aquele que defende, o juiz é aquele que julga e profere a sentença. Essa sentença pode ser condenatória ou absolvitória, mas aqui no caso do juízo final, a sentença do justo juiz é condenatória, porque ali nada ficará desapercebido ou impune. Ou seja, mas as pessoas serão condenadas aqui. A condenação ela é iminente. Aí você se pergunta, e a igreja? O que vai acontecer na igreja no grande trono branco ou no juízo final? A presença da igreja no juízo final, ela será como júri. Como assim como júri? Porque no juízo final é o quê? Um tema pouco explorado assim pelos pregadores. Hoje ninguém fala dessas coisas. Aliás, hoje o que é pregado nos altares é mais questões materialistas. Então, a gente precisa urgentemente se despertar, porque esse evangelho que está sendo pregado por aí é um evangelho esquisito, onde não se fala mais de Jesus, do Espírito Santo, onde não se fala mais em pecado. Falar em pecado, irmão, não é ficar descendo a lenha nos outros, espancando os outros. Não, não é isso. Falar do pecado é mostrar para o pecador as consequências que o pecado traz na vida da pessoa. Não é ficar atacando as pessoas, certo? Então esse evangelho é um evangelho estranho. O evangelho que é pregado hoje em muitas igrejas é um evangelho estranho. Um evangelho que não gera salvação, que não produz resultado, não prepara a pessoa para encontrar a Cristo, mas é um evangelho do bem-estar. Não, você tem que estar bem e isso, e ponto final. Então isso é muito perigoso, porque a nossa vida aqui ela é curta, nossa vida aqui ela é muito breve. Então a maneira que vivemos aqui nesse mundo é um retrato daquilo que nos espera na eternidade, com Deus ou sem Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2 ao 3, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, não sabei que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Aí ele fala, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? A igreja será coerdeira no reino de Deus e participará na administração do mesmo. Em Romanos 8:17 fala que no juízo final ela estará presente não para ser julgada, mas para julgar com Cristo. Então, qual que é o papel da igreja no juízo final? A igreja no juízo final, ela vai estar presente, mas ela não vai ser julgada, porque ela já foi julgada aqui. A igreja, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que abraçamos a fé e vivemos uma vida com Cristo,
a gente já teve os nossos pecados absolvidos. Agora se tornamos uma nova criatura, um novo ser. No juízo final, a igreja não será julgada, mas a igreja julgará, ou seja, ela participará do julgamento como um júri, onde ela vai também ter a sua relevância. Ela julgará o mundo, inclusive os anjos. Os anjos também vão ser julgados. Que anjos que vão ser julgados? Aqueles que caíram. Porque no juízo final não será um juízo só para a humanidade ímpia, mas os próprios anjos também eles vão ser julgados. Tá certo? Maravilha. Aí a pergunta que você deve estar se perguntando, o que serão julgados? João, ele vê o que? Grandes e pequenos diante do trono. A expressão grandes e pequenos no texto é alusiva, ou seja, a importância de posição e prestígio nada tem a ver com tamanho ou idade. Tá certo? Quando João fala, ó, grandes e pequenos, não está falando de questão de estatura. Ah, fulano é alto, fulano é baixo. Não, não é isso. Tá certo? Mas é uma alusão, entendeu? Ou seja, para definir pessoas importantes que passaram por essa terra, como reis, rainha, grandes homens, né? Pessoas que tiveram cargos importantíssimos, ou aquelas pessoas que passaram por essa terra e não foram percebidas, viveram quase que uma vida no anonimato, também passarão diante do trono branco. Ou seja, aqueles que não foram salvos com Cristo. Tá certo? Diante do grande trono branco estarão grandes personalidades como reis, políticos, corruptos, homicidas, traidores, os grandes astros, né, das grandes mídias, Hollywood, por aí vai, né? Que incitaram todo tipo de violência, infidelidade ao matrimônio, que é o casamento. Estarão ali também terroristas, líderes religiosos das falsas religiões, que lideraram com ganância, ensinaram heresias, tá? Idolatria ao povo. Todos eles comparecerão diante do grande trono branco. Os que perverteram a juventude com música obscena, drogas, comparecerão todos. Os ímpios que não tiveram o nome escrito no livro da vida. Coisa terrível, né? Ali não tem como a pessoa sair dali ilícita. Aí, qual que é a base do julgamento? A base do julgamento, João, ele viu, versículo 12 do capítulo 20, que livros foram abertos e abriram seus livros. João não vê neste tribunal nenhum advogado para defender, ou promotor de acusação. Certamente porque o juiz de toda a terra não necessita que alguém lhe declare alguma coisa. Pois ele sabe tudo, conhece tudo. Tá certo? Tudo está gravado nesses livros que a lei for aberta. Livro da vida. O que é o livro da vida?
O livro da vida contém o nome de todos aqueles que aceitaram a salvação em Jesus Cristo. E, portanto, terá as suas vidas eternas asseguradas. Aqueles que não tiverem seus nomes escritos neste livro serão lançados no lago de fogo. Uma pessoa, quando ela nasce, a primeira coisa que se faz é um registro, indicando o quê? O sexo daquela pessoa, se é feminino, o gênero, né? Se é feminino, masculino, a paternidade, a maternidade, a nacionalidade, ou seja, tem várias situações que indica ali, tá? Então, se você nasce no Brasil, você é o que? Um brasileiro, vai estar ali a sua nacionalidade. E logo você passa a desfrutar de todos os direitos junto ao seu país. O direito a voto, o direito à saúde, à educação. Entendeu? Porque você pertence, você tem uma nacionalidade. Mesma coisa, quando você entrega a sua vida a Cristo com sinceridade, e você realmente, porque hoje em dia tá complicado, hoje a pessoa levanta a mão na igreja, aí daqui a pouco ela tá lá no mundão de novo, fazendo tudo que não deve. Isso não é entregar a vida a Cristo. Entregar a vida a Cristo é viver para Cristo. Olha, o mundo agora morreu, já não faz parte mais de mim. Então, vai abrir-se o livro da vida, e todos aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, não vai ter o nome escrito no livro da vida. Aí tem aquela ideia, a pessoa fala, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Mas se não tiver Cristo, está perdida do mesmo jeito. O livro dos Atos dos Homens mostrará tudo que cada um fez na vida, tanto bem quanto mal. Tá? Então vai lá, tudo que é o livro dos Atos dos Homens é um livro que tudo será registrado, desde os primeiros anos de nossa vida até os últimos dias de vida. Hoje eu fiz o bem, entendeu? O anjo vai estar tudo, registrando tudo, tá? Tudo que a gente faz nesse mundo, seja bom, seja ruim, se aquela pessoa que ajuda alguém, com interesse, sem interesse, tudo isso vai estar registrado. É mais ou menos assim, eu vou levar uma cesta básica para o Zé. Só que eu estou indo lá levar essa cesta porque eu tenho interesse, tá certo? Então vai estar lá, olha, o João levou a cesta, mas ele levou com interesse, com base nisso, tá certo? Então o livro dos Atos dos Homens ali vai mostrar tudo. É um relatório que a pessoa fez de bom ou mal. O livro da lei, está lá em Romano, mostrará as transgressões de cada um em relação à lei de Deus, que é eterna e imutável. A lei de Deus é perfeita, ela é imutável, ela não muda. Jacques, mas nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos no Evangelho, sim, tá? Mas o livro da lei também, aqueles que feriram a lei, porque se você guarda o Evangelho, meu irmão, você está guardando a lei. Se você vive para Cristo, você não está mais debaixo da lei, mas você está guardando a lei. Tá? O livro do Evangelho está lá em Romanos 8:16, João 12:48, mostrará como cada pessoa respondeu a mensagem do Evangelho,
que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, Romanos 16, tá? Então vai mostrar. O evangelho, ele é a misericórdia de Deus que contempla a todos, tá? Todos aqueles. Agora, a maneira que nós vamos responder o evangelho vai estar também. O livro da natureza mostrará como a criação de Deus testemunha da sua existência e poder, como cada pessoa respondeu à sua revelação, a revelação de Deus, ou seja, Deus, ele criou tudo perfeito. Agora eu vou entrar aqui num conceito. Imagine Deus, ele te fez, te criou, você nasceu um homem, tá? Aí você muda a sua natureza. Nasceu homem, mas vive como se fosse uma mulher. Ou seja, a própria natureza testificará contra você. Você não vê um macaco nascendo macaco e transformando numa macaca, não. Você não vê um cão, um cachorro, nascer um cachorro e morrer uma cadela. Ele nasce cachorro e morre cachorro. A mesma coisa, a cadela nasce cadela e morre cadela. Você não vê no reino animal, você não vê os animais tomando posicionamento diferente. O leão, nasceu um leão, mas agora decidiu virar uma leoa. O gato, nasceu um gato, agora decidiu virar uma gata. Não, você não vê isso. Ou seja, existe toda uma hierarquia, tá? Então a própria natureza testemunhará contra. Só nasceu homem e viveu como se fosse uma mulher. Nasceu uma mulher e viveu como se fosse um homem. Entendeu? E isso é o que mais tem acontecido. Então tudo isso vai estar lá. O livro da consciência mostrará como cada pessoa reagirá à voz interior que indica o certo e o errado. Nós temos a nossa consciência. E a nossa consciência, ela muitas vezes, quando a gente faz algo certo ou errado, ela vai lá no nosso interior, vai falar, não, isso é errado o que você está fazendo. Só que muitas vezes nós pulamos por cima disso e tocamos o barco. Então, o juízo final será um juízo de condenação. Naquele dia vai haver muito choro, muito lamento, muito sofrimento. Imagine como a pessoa vai falar, poxa, eu tive tudo para ser, né? Mas perdeu. Por isso aqui é coisa séria, irmão. Isso aqui não é brincadeira, tá? Muitos não, hoje você vai na igreja, você prega uma mensagem, se a mensagem for mais dura um pouquinho, todo mundo sai murmurando, reclamando, o pregador, o pastor falou isso, o pastor falou assado. Só que esquece o quê? Que a mensagem é de Deus. E Deus muitas vezes nos repreende para que nós possamos guardar nossa vida, não se corromper, não se contaminar com o pecado, porque o pecado ele separa o homem de Deus, o pecado leva o homem para o abismo. Só que muitos não aceitam essa verdade. Muitos querem partir para o contra-ataque, por isso nós estamos vivendo um evangelho do jeito que está, um evangelho que não tem lógica, não tem sentido. Hoje você vai num culto, pouco se fala de Jesus, os louvores
que se louva hoje fala mais do homem, é que você vai vencer e que você vai estar sempre por cima. Jesus não aparece. E quando ele aparece é como alguém que está ali para servir, um serviçal, né? Um garçom. Um garçom, ele não ele está ali para servir. Quando ele aparece na mesa é para servir. Tá? Hoje é o evangelho que é pregado. Jesus ele não aparece. Quando aparece é alguém que está ali sempre para servir. Não tem que servir as minhas vontades, aos meus caprichos, aquilo que eu quero. Só que quando chegar esse grande dia do juízo final, não vai ter isso. Ah, mas Senhor, eu não sabia. Como não sabia se você tem a palavra nas suas mãos? Ah, Senhor, ninguém falou, mas como não falou? Né? Então não vai ter mais essa desculpa. Hoje as pessoas inventam desculpa para tudo. Né? Tudo há uma desculpa, entendeu? A pessoa fala, tudo se inventa uma desculpa. Para tudo tem uma desculpa. Tá certo? Mas desse dia não. Então, a base do julgamento são os livros. E qual que é a sentença? A sentença final. Todo julgamento tem uma sentença. A sentença final será dada a todos que foram julgados, de acordo com as suas obras. Romanos 2:6, Apocalipse 20, versículo 13, que diz, olha, e deu o mar aos mortos que nele havia, e os mortos e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Tá? Então, as suas intenções e ações serão reveladas diante do grande trono branco. Nada ficará em oculto. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5, diz, mas aquele que nunca tiver a oportunidade de conhecer a verdadeira justiça divina será julgado com equidade pelo juízo de toda a terra. Porém, para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, a sentença será a morte eterna. No juízo final, diz o Senhor Jesus que no julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra ou para os ninivitas do que para essas gerações agora. Por quê? Nos dias de Sodoma e Gomorra não havia pregação do evangelho, tá? A graça ainda não tinha se manifestado para eles. Não havia palavra de arrependimento. Mesma coisa, no dia dos ninivitas, ainda não havia pregação do evangelho para eles. E mesmo assim, Jonas pregando uma mensagem de condenação, eles se arrependeram e se voltaram para Deus. Tá? Então, o negócio ali, a sentença será de condenação. E o que acontece? Com essas pessoas vão ser lançadas no lago de fogo, onde está Satanás, o anticristo e o falso profeta. E todos os demônios. Dali nunca mais sairão. Tá, e após o juízo final, o que é que vai acontecer? A renovação dos céus e da terra. Ou seja, a casa será limpa. Aí venha a eternidade. Tá certo? Essa terra que nós conhecemos hoje já não existirá mais. Mas será um outro mundo, como nós vimos na aula anterior, falando sobre a Nova Jerusalém, né? Ali, a cidade santa, o mundo passará por uma transformação. Esse mundo, tudo que nós vemos hoje deixará de existir, mas virá a perfeição e estaremos para sempre com Deus.
tá certo? Essa doutrina do novo céu e da nova terra é uma das mais belas das escrituras sagradas. Por isso é importante a gente estudar a escatologia. Tem crente que não gosta da escatologia, por quê? São pessoas que querem viver uma vida conforme acham que deve viver, e nada contra isso, cada um é livre para fazer o que quiser. Só que a salvação, ela é algo muito precioso. Tem uma frase que o pastor Cláudio Duarte, ele fala o seguinte, que para a pessoa ir para o inferno, o que ela precisa fazer? Nada. Não precisa fazer nada. Inclusive, você nem precisa acreditar que existe inferno, não. É só viver, seguir o ciclo da vida e tocar, tá certo? Agora, e para entrar no céu? Para entrar no céu é um pouquinho difícil, tá? Porque aí você tem que abrir mão. E hoje as pessoas não querem abrir mão. As pessoas querem viver as vidas dela achando, quer viver uma vida errada e achando que Deus tem que aprovar, tá? E aí perece. Pegando essa questão do casamento. Hoje tem pessoas que estão no 14º, 5º casamento e para ele tá tudo normal. E você vai falar, a pessoa vira contra você, tá? Mas o que diz a palavra de Deus? Que Deus uniu, não separa o homem, tá certo? Então, é esse evangelho que as pessoas querem viver, um evangelho, eu sou crente, mas eu vivo do jeito que eu quero, é uma escolha, tá? Escolha. Agora, se a pessoa realmente quer desfrutar de tudo isso aqui que nós aprendemos até agora, ela tem que fazer a escolha, uma boa escolha. Então, você que vai assistir esse vídeo, talvez você nem crente seja, tá? Talvez você seja apenas um simpatizante da fé, ou nem sei qual fé que você segue, professa, mas sabe de uma coisa, salvação é só em Cristo, tá bom? Então, não existe salvação em outros lugares. Alguém até pode falar, mas se não tiver Jesus, não tem salvação. Não sou eu que digo, é as Escrituras. Tá bom? Por isso que eu estou tirando aqui esse tempo aqui. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Muitos podem falar, mas o irmão está fazendo isso porque quer se aparecer. Não é isso. Porque quando você fala algo da parte de Deus, o índice de visualização é muito baixo. Agora, se eu estivesse falando aqui, sobre putaria, duvido que já não tinha aí um monte de gente me seguindo. Entendeu? Mas eu não estou fazendo isso aqui para ganhar visualização, para ganhar dinheiro. Se vir, maravilha. Eu fico feliz. Se não vir, maravilha também, porque o meu propósito é falar do reino de Deus. Tá bom? Falar do reino. E falar do reino de Deus é lançar a rede. O pescador, quando ele está no mar, no rio, ele não escolhe o local onde ele vai lançar a rede. Ele simplesmente joga a rede. Às vezes pega, às vezes não pega. Tá bom? Então, salvação é Cristo. E a proposta, você que vai assistir esses vídeos, se você ainda não é crente, se você ainda não pertence a Cristo, entrega a sua vida a Cristo. Porque tudo isso que eu tenho ensinado aqui é real.
Isso aqui não é conversa, isso aqui não é uma utopia, isso aqui é real. Isso aqui é mais real do que o ar que nós respiramos. Assim como você precisa do oxigênio, como nós precisamos do oxigênio para viver, porque sem ele a gente não tem vida, assim é a eternidade. Precisamos de Cristo para a salvação. Sem ele não tem salvação. Que Deus te abençoe, te ilumine e até a próxima aula. Encerramos por aqui essa matéria escatológica. Depois eu vou trazer outras novidades em nome de Jesus. Que Deus abençoe.